Olá, alunos da disciplina de Teoria Geral da Contabilidade. Nós vamos continuar com a nossa série dos princípios contábeis. Na aula anterior falamos dos postulados. Hoje nós iremos começar a falar dos princípios contábeis propriamente ditos. Eles são tratados na literatura. Princípio da competência, da prudência, da oportunidade. Vamos falar do princípio da essência sobre a forma, também conhecido como a primazia da essência sobre a forma. Primazia porque ela vem primeiro. Vamos entender no decorrer da aula. Vamos falar do denominador comum monetário e do registro pelo valor original. Nós temos aqui na teoria que se trata da doutrina, se trata da essência filosófica como resposta contábil aos desafios das informações. Os princípios, eles trazem efeitos das transações e outros eventos que são reconhecidos. Vamos falar aqui de todos os princípios baseados lá no Martins, onde ele coloca uma construção. Nós iremos tratar todos os princípios e mais alguns que estão na Resolução 1282 de 2010 do Conselho Federal de Contabilidade. Falando da competência. O princípio da competência, propriamente dito, retrata o quê? Retrata os períodos, independentemente do recebimento. Ou seja, a que período compete? Então eu tenho que obedecer tanto a receita quanto a despesa no mesmo período, a fim de que eu possa confrontar. Eliseu Martins, retrata que é necessário imperar o bom senso na aplicação do conservadorismo apenas nos casos de dúvidas reais. Então, nós vamos considerar isso lá à frente. Então, competência. Vamos entender competência, alunos. Competência, eu estou relacionando períodos, ou seja, eu tenho que lançar no período correto a conta, independente de receber ou não, e tenho que fazer a confrontação entre os gastos. Gastos distintos, eu não posso comparar. Gastos que são, sim, unidos, eu faço a comparação. A isso se dá o princípio da competência que a gente está tratando com vocês. Vamos continuar falando com vocês sobre a oportunidade. No princípio da oportunidade, eu vou referir, entender a dinâmica de mensuração da informação contábil de forma íntegra e tempestiva. Íntegra no sentido de maior relevância dos dados, integridade dos dados, observância dos dados, e a tempestividade no período que esse dado é oportuno para a minha gestão. Nesse sentido, eu dou maior confiabilidade às informações contábeis. Continuando, nós vamos tratar com vocês a primazia da essência sobre a forma. A primazia da essência sobre a forma retrata que a essência econômica deve se sobrepor sobre as obrigações legais. Então eu tenho a primazia relacionada a True-Fair-View. O que é isso? É a visão verdadeira do fato. Ou seja, aquilo que de fato está acontecendo. E não se esse dado foi distorcido por alguma dinâmica fiscal, por exemplo. Vamos ter alguns exemplos aqui, olha só. O arrendamento mercantil. Qual que é a essência do arrendamento mercantil? É a compra financiada. E qual é a forma que ele vem? Forma de aluguel e aquisição final. Ora, pois, embora eu possa ter sim na contabilidade, para efeito de pagar imposto, uma alteração e lançar isso como despesa, na verdade a essência deve prevalecer para que eu mostre a realidade do fato.
Qual é a realidade do fato? Eu estou adquirindo um bem e pagando ele de forma financiada. Então eu tenho que lançar nesses moldes na minha contabilidade. Vamos ver mais um exemplo de primazia. Cessão de crédito com eventual ressarcimento. A essência, provisão de perdas. A forma, a própria cessão. Outro exemplo, financiamento com direito à compra. Essência é um financiamento. A forma, parece que eu estou fazendo uma compra. Ou seja, na primazia da essência sobre a forma, eu vou sempre dar primazia à essência econômica, ainda que legalmente eu possa fazer de forma diferente para efeito fiscal ou outro formato aí para pagamentos e outras situações. Sempre vou zelar pela visão real do fato. Ainda que haja críticas nesse sentido quanto à arbitrariedade ou à subjetividade, ainda assim a visão real do fato é muito importante para o contador. Sempre, conforme Martins coloca, com bom senso. Continuando. O denominador comum monetário. No denominador comum monetário, eu vou entender que há, na verdade, uma natureza qualitativa e física de moeda. Ou seja, eu vou usar essa moeda. E observando o quê? O balanço patrimonial. Ok? Embora haja nuances quanto à data, a contabilidade trata em moeda nacional, como denominador comum. Inclusive, é importante ressaltar que correção monetária deixou de ser executada nos balanços desde 1995. Então vamos continuar falando com vocês, retratando mais um princípio. O princípio do registro pelo valor original. Ou seja, o primeiro registro sempre vai ser pelo valor original. Dessa forma, eu tenho dois graus distintos. O primeiro, que é o custo histórico, e o segundo, as variações do custo histórico. Ora, pois, o momento de retirar é que é complexo e que exige aí do contador um bom trato para atualizar esses dados ou não. Mas, primeiramente, sempre a gente trata o custo histórico. O que é isso? O custo histórico, eu sempre vou pegar o valor que realmente aconteceu na transação, ok? Então, eu uso o custo histórico. E as variações são estas daqui, olha. Custo corrente, valor realizável do bem, valor presente, valor justo. Depois eu vou ter a atualização monetária, moeda, avaliação do patrimônio, ajuste de valor. Ou seja, são outras formas de atualização monetária. Vamos continuar o nosso trabalho com vocês aqui. Eu tenho o custo corrente, que é o A. O que é isso? É a avaliação dos ativos. Os preços correntes de reposição podem ser na mesma condição de reposição em que se encontra. O nosso exemplo, veículos, a gente pega a tabela FIP. Então, se eu for atualizar um veículo, eu olho lá na tabela FIP o ano que ele é e vejo o valor que ele tem de forma corrente, certo? Então, continuando, nós vamos ter aí outros itens. O valor realizável. Ora, considera-se o valor de se obter ou pagar em caso de efetiva transação comercial em uma forma ordenada. Ora, pois, vamos entender isso. Às vezes a gente tem um bem, a gente considera um valor desse bem, mas se eu preciso vendê-lo hoje, eu não consigo pegar o que o mercado oferece. Né? Imagine, por exemplo, uma herança, né? Você tem um imóvel que você queira vender. Com calma você pega um valor,
Mas se você quiser vender ele hoje, agora, nesse momento, tem mercado? Tem. Quanto vale? O valor realizável é bem menor do que o valor do mercado naquele momento. Então a gente tem que entender essa parte da questão do valor realizável. Muito bem. O valor presente é a dinâmica matemática de trazer valores passados, futuros, para o momento presente, respeitando o fluxo e desconto, ok? Na data da demonstração. Então, eu vou trazer tanto minhas dívidas quanto meus recebíveis para o valor presente para lançar na minha contabilidade. Isso deve ser respeitado tanto nas contas a receber como nas contas a pagar. Eu tenho que respeitar o valor presente. Continuando, o valor justo. No valor justo, ativos e passivos são trocados e liquidados de forma justa, ou seja, sem favorecimento. Nesse caso, prevalece muito a questão contratual, né? O relacionamento que as partes têm entre si para que o valor seja justo, ou seja, não haja favorecimento de um em detrimento de outro, ou seja, as partes concordam, o que a gente chama no direito de pacta sunt servanda, ou seja, o acordo entre as partes daquele valor, daquela importância, é considerado como valor justo. Continuando, nós vamos ver a atualização monetária. A atualização monetária é muito comum dentro da contabilidade, principalmente em área de atuárias e outras partes. Então eu reconheço alguns pontos. Primeiro, eu reconheço que a moeda ela não é algo concreto para se determinar realmente uma representatividade de poder aquisitivo no tempo. Ou seja, é necessário que a avaliação patrimonial mantenha valores originais atualizados para que a gente consiga ter aqui um valor observado. E um outro ponto, o ajuste do valor. Simplesmente ajustar valor não significa alterar poder aquisitivo da moeda. Olha só, dentro da contabilidade existem muitos contingenciamentos, valores, por exemplo, de ações e outros itens que precisa estar sempre atualizado para caso tenha que pagar, caso seja naquele momento e esteja considerado. Então, vamos entender todos os princípios, voltando a falar, não é? Essa é a nossa bibliografia, vamos mostrar aqui com calma para que todos vejam que nós não estamos tirando da nossa cabeça. E vamos voltar lá no início, somente para dar uma repassada então. Competência, relacionado ao período que compete, fazendo a confrontação entre receita e despesa. Prudência, sempre olhando a transação de uma forma conservadora para que não se tenha resultados superestimados no caso de situações complicadas. A isso, o Martins retrata que é necessário imperar bom senso na aplicação do conservadorismo e que ele seja aplicado somente em casos de dúvidas. A oportunidade, lembrando que há ali a tempestividade e a utilidade da informação contábil. Ela tem que ser oportuna. A essência sobre a forma, em que considera que a essência econômica prevalece sobre a jurídica, o denominador comum monetário utilizado na moeda, naquela determinada data, e o registro pelo valor original são os nossos princípios contábeis. Na próxima aula, nós vamos falar mais das convenções para vocês. Um forte abraço, fiquem na paz de Deus.